Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 12, da criação de blog do nosso treinamento de OptimizePress Academy. Nesta aula nós vamos trabalhar a configuração do nosso footer, que é essa parte aqui de baixo do nosso site. Por exemplo, a primeira coisa que nós vamos aprender a trabalhar aqui é como colocar aqui alguns itens nesse footer. Aqui no seu OptimizePress você tem aqui a aparência Widgets. Em Widgets você tem aqui do lado uma subseção do rodapé, que é uma configuração que você vai colocando, por exemplo, widgets nesse seu rodapé. E o que você pode colocar? Por exemplo, você pode colocar uma lista de categorias, por exemplo. Você tem algumas categorias, você vem aqui, aqui do lado, excluir aqui, aparece os widgets disponíveis, basta você clicar em um widget e arrastar para cá, para esta lista, e automaticamente você coloca um nome, por exemplo, categorias, ou seções. Vamos colocar seções. Vou colocar aqui seções do blog. Vamos colocar aqui. Vou salvar isso aqui. Se você vir aqui no blog e atualizar, você observa que vai aparecer, logo aqui acima, uma espécie de menu que vai ter as configurações das seções do seu blog. Tá? Você pode, por exemplo, colocar mais itens aqui. Por exemplo, colocamos categorias, vamos colocar aqui, deixa eu ver o que dá para a gente colocar nesta parte. Dá para você colocar, por exemplo, aqui os artigos recentes, os últimos artigos. Tá? Pode ser utilizando aqui o próprio OptimizePress. Vamos tentar utilizar esse aqui para ver como fica. OptimizePress, Recent Posts, vou salvar aqui, tá? Deixa eu atualizar aqui no meu blog. Então, vamos ver se aparece. Por alguma razão, esse não apareceu, vou excluir ele. Vamos tentar aqui dos artigos recentes, aqui, tópicos recentes do próprio WordPress normal. Então, vamos arrastar para cá. Últimos artigos. Beleza? O total serão 5 que serão exibidos. Vou salvar aqui. Vou atualizar. Então, olha lá, apareceu os meus últimos artigos. Tem plugins que você coloca no seu blog, que você consegue, por exemplo, colocar uma miniatura antes do artigo. Tá? Essa miniatura que você definiu aqui, você consegue, por exemplo, colocar aqui. Tá? Em uma outra aula eu vou estar mostrando como fazer isso. Agora apenas para a gente poder preencher aqui essa área. Então já colocamos esse, por exemplo, vamos colocar uma área de contato, tá? Você pega aqui o texto, tá? O item de texto, arrasta para cá, clica, segura e arrasta. Vamos colocar aqui contato, tá? Eu vou colar aqui um texto que eu já tinha digitado. Então eu simplesmente digitei aqui o Facebook, digitei o Skype e o e-mail, Vou marcar aqui adicionar parágrafos automaticamente, que ele dá um enter, automaticamente aqui. E vou salvar. Vamos ver como é que fica aqui. Então você pode colocar aqui diversos widgets que estão disponíveis ali. Alguns funcionam e outros acabam entrando em conflito. Deixa eu atualizar aqui porque parece que não salvou ainda. Pronto, apareceu aqui, contato. Então a minha parte do blog eu acabei conseguindo configurar por ali. Outra coisa que você pode modificar é essa barra aqui do rodapé. Tá vendo? Primeiro aqui você observa que tem essa chamada, e tem também um desenvolvido por. Isso daqui você pode, por exemplo, fazer a troca, aqui, nessa própria parte. Primeiro essa parte aqui do link de afiliado, tem o desenvolvido por. Você pode vir aqui, onde tem aqui o nosso OptimizePress, e aqui tem o painel, tá? Você vem aqui no painel, você observa que no painel tem aqui essa parte da promoção do afiliado. Você simplesmente clica aqui, nesta área. Olha o que acontece. E vem aqui salva. Você observa que automaticamente, quando você atualizar o seu blog, vai simplesmente sumir aquele item que estava aqui nessa parte do rodapé. Simplesmente você veio aqui nas configurações globais e desabilitou o programa do afiliado. Tá? Bom, outra área que você pode modificar é esse conteúdo aqui, essa parte onde tem aqui, Copyright 2013, OptimizePress Academy, todos os direitos reservados. Se você quiser modificar isso aqui,
Normalmente, se você quer modificar, por exemplo, do site, né, você modifica aqui nas próprias configurações globais do painel. Aí você vai modificar das páginas normais, tá? Das suas páginas, mas você também pode fazer a alteração somente do blog, especificamente do blog, aqui em configurações de blog, ok? Você observa que aqui tem, ó, em módulos, ok? Módulos, na verdade não é em módulos, é em marca, né? Marca direitos autorais, tá? Em direitos autorais você vai achar aqui, ó, o seu copyright 2013, o nome que você quiser colocar. Por exemplo, eu vou colocar aqui Optimize Press, aqui, ó, curso Optimize Press Academy, tá? Curso Optimize Press Academy 2013-2014, né? E vou simplesmente salvar aqui as configurações. Então, quando eu atualizo aqui no meu blog, então aqui está dessa forma, deixa eu atualizar. Cliquei lá no botão atualizar. Você observa que apareceu aqui embaixo, né, a modificação que eu acabei de fazer. Outra coisa que você pode fazer também, não tem essa opção ainda disponível para as configurações normais, que a gente tem que fazer com CSS, é trocar a cor desse fundo aqui, ó. Tanto disso quanto disso, você pode fazer essas alterações. Como que você faz isso? Nós já conhecemos, né? Botão direito, inspecionar elemento, né? Nós clicamos aqui nesta ferramenta e escolhemos aqui, ó, qual item, né, você quer, por exemplo, fazer a troca. Então, por exemplo, vou mudar primeiro esse footer. Esse footer, a classe dela é .footer, tá? Então você vem aqui no seu, vou copiar até isso aqui, ó, copiar aqui, então Ctrl C. Vou vir aqui, por exemplo, no meu custom CSS, tá? Então aparência, custom CSS, simplesmente venho aqui, ó, no finalzinho, vou colar aquilo que eu copiei, que foi o .footer, tá? Desta forma, deixa eu ver aqui, pronto, ó, .footer. Então aqui está uma cor de background. Se eu quiser, por exemplo, trocar essa cor, lembra do Color Scheme Designer, né? Tenho aqui as cores padrão que eu estava utilizando, tá? Então eu exportei minha paleta de cores, eu posso escolher um tom da minha paleta de cores. O tom que eu vou escolher vai ser o primeiro tom aqui, ó. Eu vou usar este tom de verde, tá? E vou simplesmente aqui e vou colocar essa cor aqui. Lembrando que toda cor que você for colocar em hexadecimal tem que ter um jogo da velha antes. E vou dizer que ela é mais importante do que a cor atual. E vou colocar como importante e vou salvar aqui as configurações. Vamos ver como é que fica. Deixa eu atualizar aqui agora. Então, olha só o que aconteceu. Ficou aqui, né, com um fundo verde, né? Se eu quiser, por exemplo, trocar a cor do texto, aí já tem essas configurações bem aqui, ó. Optimize Press, configurações de blog, né? Observe que aqui embaixo tem onde tem aqui marca, né? Você vai ver que tem aqui tipografia e lá embaixo tem a cor do rodapé. Você pode vir aqui e trocar por uma cor. Vou colocar aqui o branco e vou salvar as configurações só para ver como fica. Deixa eu atualizar aqui agora. Então, olha só. Que maravilha. Pronto, ficou o texto todo branco, né? Depois eu posso trocar também as cores do menu, fica a meu critério, tá? Se eu quiser, por exemplo, trocar esse fundo aqui também, ó, vem aqui na paletinha, olha, colocar uma cor bem clarinha, essa tonalidade aqui, ó, essa tonalidade aqui, essa cor. O que nós vamos fazer a configuração? Você clica com direito, inspecionar elemento. O nome deste elemento aqui olha aqui o nome dele, ó, cadê, onde é que está ele? Subfooter, né? Que é isso aqui. Subfooter, essa é o nome da minha div, tá? Então ela está usando uma imagem. Eu vou simplesmente vir aqui, copiar todo o elemento, ó, segurar o Shift, clicar em cima, vou copiar o elemento, vou vir aqui nas minhas configurações de CSS, né, aparência, custom CSS, vou até o finalzinho dele, tá? E vou vir aqui e vou colar esse conteúdo. Eu vou precisar, por exemplo, dizer que o background, né? Primeiramente eu vou dizer que o background é none, tá? Vou colocar assim como none para ele desaparecer com o meu fundo, né? Primeiramente ele vai tirar o fundo lá e depois que eu dizer que ele é none, eu vou colocar um background color, mesmo jeito que está aqui, ó, mesmo jeito que está aqui. Simplesmente venho aqui, vou colocar um background color e vou colocar a minha cor que está aqui, ó, essa cor específica, beleza? Vou usar ela aqui, pronto. Minimum height eu vou diminuir aqui, beleza?
Então tá aí, simplesmente, primeiramente eu disse que o background, né, é none, ou seja, tirei todo o background que existe e depois apliquei uma cor no background. Porque a cor de fundo que ele utiliza, na verdade, é uma imagem, tá? Você pode simplesmente remover isso, vou atualizar aqui. Então, olha o que aconteceu, ele ficou com um tom de verde, né? Então, observa, eu modifiquei essa parte do fundo, modifiquei essa parte aqui do submenu, tá? E você ainda pode fazer as configurações desses itens aqui, ó, de cada item desse daqui, tá? Basta você usar aí a criatividade com que nós já aprendemos aí utilizando CSS, ou você pode vir aqui, onde tem aqui no Optimize Express configurações de blog, deixar os textos de parágrafo, né? Aqui onde tem, aqui, quer ver? Marca, tipografia, deixa o texto de parágrafo como reset, né? Aqui, vamos dar um reset aqui no parágrafo. Vamos salvar aqui as configurações. Deixa eu atualizar aqui agora. Então, o reset de parágrafo, automaticamente, ainda não resetou aqui o parágrafo, deixa eu atualizar aqui para ver como tá. Antes, deixa eu ver qual é o item, esse item aqui. Vamos ver aqui, ele é o H4, tá vendo? É o H4 que faz essa modificação, tá? Então você pode vir aqui na marca, onde tem aqui tipografia, ok? E aqui embaixo, né, nós temos H3, vamos ver aqui o H4, né? Vamos ver o H5, vamos ver se o H5 faz a modificação. Se não fizer, nós vamos ter que fazer na mão mesmo. Vou colocar aqui tamanho 40, ok? Tamanho 40 é um exagero. Tamanho 30, né? Tamanho 30. Vamos salvar aqui as configurações. Vamos simplesmente atualizar aqui o conteúdo. Opa, ele ainda não mudou. Vamos ter que fazer essa configuração na mão mesmo, tá? Então você vem aqui, onde tem aqui, ó, subfooter H4, tá vendo? Então você simplesmente copia isso aqui, ó, o nome da fonte ela já está definida aqui. Vamos só copiar esse subfooter H4. Você pode vir aqui nas configurações de novo da aparência, Custom CSS. Então, às vezes, algumas coisas você não consegue mudar, né, segundo os padrões do site. Você tem que utilizar do CSS personalizado para você poder ir fazendo as configurações, tá? Então, tá aqui H4, eu simplesmente coloco uma fonte, né? Fonte size, vou deixar 20, tá? 20, beleza. Vou deixar só a fonte size por enquanto, só para a gente ver se modificou. Vou apagar tudo isso. Vou dizer que essa fonte size é mais importante do que qualquer outra coisa. Opa, o PX tem que ter, né? Que é pixels. Tá bom? Ainda não vai dar erro, tá? Por conta daquele último item que ficou aqui no final. Cadê? Aqui, ó, esse último parêntese, né, que ficou aqui no final. Vou atualizar. Então vamos ver aqui como ficou o nosso footer, tá? Vou atualizar aqui. Pronto. Então você vê que aumentou bastante, né, o tamanho aqui do meu conteúdo, tá? Então eu posso fazer essas configurações à medida, né, que eu for trabalhando aí com o meu blog, tá? Posso trocar a cor, posso fazer essas modificações todas utilizando, pessoal, esse recurso, né, de você verificar qual é o elemento e personaliza somente ele, tá? Você consegue deixar o seu blog todo personalizado, né? Tô completamente personalizado. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como que coloca isso aqui como vamos dizer, como destaque, né? Como flutuante, por exemplo. Se você entrar, por exemplo, no blog do Bruno Ávila, tá? Um blog que eu recomendo muito que vocês leiam, tá? De vez em quando tiver alguma dúvida de design, que é o Bruno Ávila. Deixa eu só buscar pelo Google, que é o brunoavila.com.br. Olha que interessante o blog do Bruno Ávila, né? Ele tem aqui no topo um topo normal e no topo dele, quando você desce, ó, olha o que acontece. O topo fica como suspenso, fica em destaque, tá? O topo nunca some, né? Você pode, por exemplo, fazer isso no seu blog, tá? Depois eu vou mostrar como que faz isso, tá? Como que você deixa isso aqui fixo, tá? Sem fazer essa flutuação. Nesse mesmo blog, nós teremos uma aula de como fazer isso daí, tá bom? Então fica aí essas dicas que nós acabamos de passar para vocês de blog, brinquem com elas, tá? Estude bastante, personalize os seus menus, né? Como a gente fez lá na aula de personalização de menus.
Outra coisa que a gente vai falar também mais à frente um pouquinho sobre blogs ainda é o SEO do blog, né? Como que você configura esse SEO do seu blog, alguns plugins de SEO. Porém, isso serão aulas adicionais que eu vou estar colocando, tá? A gente vai dar continuidade ao nosso curso nos próximos módulos aí. Esse foi um módulo básico de blog, a gente vai voltar em blogs depois, para o nosso curso não ficar muito atrasado, tá bom? Então um forte abraço, a gente se vê nas nossas próximas aulas. Nosso blog ficou muito bonito, né? Um blog todo personalizado, feito aí em OptimizePress. Então um forte abraço, qualquer dúvida, posta aqui abaixo, né, na parte dos comentários, e a gente se vê nas nossas próximas aulas. Valeu pessoal, até as próximas aulas.